Estamos entrando ao vivo. Pronto, agora estamos ao vivo. Oba! Bom dia, Adriana. Bom dia. Um excelente dia para todos nós. Aqui do meu lado, começando o dia um pouquinho mais cedo, uma hora mais cedo, né, do horário de Brasília. Hoje eu estou falando com vocês direto em Manaus, de Manaus. Vim para uma agenda importante que logo, logo todo mundo vai saber sobre o que é. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conseguir juntar essa amizade. Dizem que a gente mora na mesma cidade, né, Adriana? Mas a gente só se vê em Minas Gerais. Há indícios que sim, mas a gente só se encontra no mundo. Exatamente. Bom dia, pessoal. Esse é o Tuesdays for Facilitation, onde toda terça-feira a gente se encontra aqui para falar meia horinha sobre facilitação, porque facilitação é uma habilidade atemporal, é uma habilidade multissetorial, serve para todo mundo. E eu sou a Thay Barroso. Hoje estamos com a Adriana Garcia, nossa convidada especial. Estou muito feliz que ela aceitou esse convite, nossa segunda convidada aqui do Tuesdays for Facilitation. E aí eu vou começar a pergunta, já vou logo tirando o band-aid, hein, Adriana? Vou começar fazendo a pergunta que todo mundo que chega aqui tem que responder. Quem é você na fila da facilitação? Pois é, eu tive que fazer, gente, bom dia mais uma vez, né? Eu tive que fazer uma adaptação para mim mesma, porque eu sou apaixonada por pão. É a comida preferida no mundo. Então, eu fiquei pensando, quem sou eu na fila do pão, né? E aí, eu sou aquela pessoa e aquela facilitadora, tá? Que vai esperar pacientemente pelo pão quentinho. Aguente, que minha cabeça é bem lúdica. E ele vai sair um pão francês, eu vou pegar uma manteiguinha, né? Vou passar no pão, vou dividir por todas as pessoas ali e vou comer junto com elas. Se é que você me entende, né? Para mim, essa manteiga é o toque de amor e de carinho que eu tenho em todos os processos que eu estou envolvida. Então, eu acho que eu sou essa pessoa, sabe? Que aguarda o melhor momento, sou aquela pessoa que vê quem está precisando mais daquele pão, né? E aí, no caso, fazendo uma comparação, de repente, para aquele conteúdo, aquilo que a gente vai passar num processo mesmo de facilitação. Então, acho que... e coloco manteiga, né? Mesmo que a pessoa não goste, eu vou colocar ali uma manteiguinha, né? E vou dividir, dependendo da fome. Não, brincadeira, dependendo da fome, não, eu vou sempre dividir, que eu acho que eu nasci para isso. Ai, que delícia essa imagem de... Eu parei de comer glúten, né? Então, essa imagem de pãozinho francês quentinho com Poxa, manteiguinha. desculpa. É bom demais, meu Deus, vou sofrer. Eu só não vou sofrer muito porque eu estou na Amazônia, né? Então tem tanta coisa gostosa para comer aqui que eu... Você sabe que eu não conheço nada no norte, eu preciso falar isso, assim, eu queria muito conhecer, eu acho que eu estou devendo isso para mim, para minha alma, né, e para a minha história também de vida. Então, estou só fazendo esse registro aqui, que eu preciso conhecer o norte, como um todo. Bom, vamos materializar isso aí, hein? Aproveitar que é Oxe. ano de COP, vai estar todo mundo na COP, né? Pois venha, venha. Eu queria começar aqui dando uma contextualizada de como a gente se conheceu. Porque a Sim, gente se conheceu lá em 2023, na Casa Claro, lá no Hacktown, que é um festival. rectal. Na última sessão eu falei sobre o Hacktown aqui, então é um festival lá em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais. E eu tenho uma memória muito viva da Adriana, porque a gente estava lá, todo mundo conversando com todo mundo, e a Adriana me ofereceu uma cachaçinha. Ela falou assim: quer uma cachaçinha? E aí eu falei: quero. E eu, naquela animação de estar fazendo, falando com um monte de gente, fazendo um monte de coisa, eu bebi a cachaça toda. E aí ela falou: vai beber minha cachaça toda? E eu fiquei um ano pensando nisso, você acredita? Eu falei, ano que vem eu vou voltar no Rectal e eu vou devolver a cachaça para essa mulher. Ano que vem eu vou voltar no Rectal e eu vou devolver essa cachaça para a mulher. Cheguei em Minas Gerais, em 2024, para o Rectal, andei pela cidade inteira e falei assim, vou achar estou em Minas Gerais, vou achar uma cachaça para essa mulher. Achei a cachaça, comprei, entreguei. A Adriana me convidou para participar da palestra dela, foi a primeira vez que ela estava palestrando no Rectal, e eu fui, vamos lá, vamos ver, alguma coisa no título da palestra falava de Recife Antigo, né? E aí eu falei, adoro Recife, vou lá ouvir a Adriana contar os causos dela. E eu lembro de ter sentado naquela sala, e eu não sei se você sabe, Adriana, eu estudei arquitetura e urbanismo, né? Então, Não. esse lugar de
esse lugar do espaço vivo, né, do reviver, do reaver, né, do ter de volta mesmo os nossos espaços públicos, é uma coisa muito forte para mim. Assim, quando eu larguei a arquitetura, eu larguei falando que eu queria fazer arquitetura de gente, que são esses encontros mesmo de humanos, e eu acredito que eu executei muito bem essa tarefa. E eu achei tão interessante aquele projeto de Recife, porque tem uma parte política muito forte, porque o Ocupar é muito político, né? É um movimento importante para a cultura, para a vida, né? Para a gente e para a nossa alegria, para a alegria do nosso coração, né? O reencontro, ainda mais depois de tudo que a gente viveu com o Covid, é tão importante a gente poder estar junto, né? Ter esses espaços para estar junto, não só aqui em 2D, nessa telinha, né? Que a internet é maravilhosa, mas é tão importante a gente conseguir estar lá juntinho. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que começou essa história toda, né? Que atravessa um pouco a sua jornada com a própria cidade de Recife, e com essa coisa da ocupação, do ocupar, do reviver e do reaver. Conta um pouco para a gente aqui de Recife Antigo. Primeiro, eu fiquei bem envergonhada com essa história da cachaça, né? Porque eu não sabia que eu tinha dito isso para você, né? Talvez algum lugar de escorpiana que ficou ali guardando esse ressentimento, mas eu tenho certeza que ela foi bem servida, né? Porque você, assim como eu, gosta de uma cachaçinha. Ok. Detalhes à parte, né? Assim, eu acho que outra coisa que eu queria falar, só você me lembrou, minha irmã, né? Quando ela acabou a arquitetura, ela fez um projeto, né? E que ela se auto-intitulava Arquiteta do Amor, né? Para você ver que é uma coisa de família. Então, ela construiu uma marca, né? Isso ficou bem, bem interessante no meu coração também. E aí, falando de coração, né, já pegando, como é que eu chego no Recife? Eu sou de Natal, né, e me formei em Natal, em turismo, e eu chego no Recife porque me casei com um pernambucano, né, maravilhoso lá, que eu conheci no Carnaval de Olinda, em 2000, há 25 anos atrás. Então, parei em Recife depois de um ano e comecei a ensinar turismo e comecei logo a coordenar. Então, há 26 anos, 25, 26 anos, eu estou na área acadêmica do turismo, entre coordenadora, depois larguei e fui para a área de gestão, de pró-reitoria. E começa a chegar o Recife Antigo aí nesse processo, porque quando eu fui pró-reitora de 19 mil alunos, obviamente, meu olho tremia muito, né? Você deve imaginar por quê, né? Só 19 mil. Gente, o que é isso aqui, né? O que está acontecendo aqui? E aí, nesse momento, eu sou uma pessoa de muita fé e acredito, né, que meu coração pedia por um novo desafio. E eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, sabe, tá? Eu acho que essa é uma característica muito minha, seja dando cachaça, seja dando colo, seja dando abraço, que é outra coisa que eu gosto muito também. E aí, em algum momento, eu recebi o convite do novo secretário de Turismo, e na época a gente acrescentou o lazer. Esse é o grande ponto dessa história do Recife Antigo de Coração, porque era uma pasta de Secretaria de Turismo, né? E aí, quando você coloca o lazer, eu tenho uma especialização em lazer, foi a minha primeira pós em 2000, né? Então, você coloca um lazer para o cidadão, essa é a ideia, né? Era acrescentar também opções de lazer para o cidadão. E eu recebo o convite do secretário de Turismo, né? E ele fala assim: olha, eu quero que você venha para cá para ganhar metade do que você ganha, para trabalhar dentro do poder público. Eu nunca tinha trabalhado, né? E tinha um mestrado também já, pensando nessa parte de planejamento. E ele pegou num ponto muito importante. Ele disse assim: quantas pessoas você cuida? E eu disse: 19 mil. Ele disse: então venha cuidar de uma cidade inteira, né? Esse foi o convite. Então, foi aí que eu entendi que aquilo era realmente, mesmo recebendo menos, mesmo trabalhando muito mais, não sei se muito mais, né, mas a gente trabalhava final de semana, claro. Então, acho que foi importante aquele momento, acho que foi importante não, acho que foi um dos melhores momentos da minha vida mesmo, foi fazer isso. E a gente chega no Recife Antigo de Coração, porque assim que a gente assumiu lá, era carnaval, obviamente, início de gestão, já tem ali fevereiro, e o prefeito, que na época era Geraldo Júlio, ele deu para a gente dias para fechar o Recife Antigo, que ele dizia que era fechar o Recife Antigo para o lazer. Ele sempre entendeu que o Recife Antigo era a menina dos olhos, é o segundo bairro de todo recifense. O primeiro é o que ele mora, o segundo é o Recife Antigo. Né? E aí a gente ficou com dias depois de um carnaval trabalhando. Imaginei, eu que sou louco pro carnaval, comecei na secretaria trabalhando no carnaval. Para planejar isso. E aí acho que é importante a gente dizer,
uma coisa muito legal foi que eu revisitei, e às vezes a gente fica pensando, por que a gente estuda tanto, né? O que é que isso vai me servir? E aí, naquele momento, eu revisitei a especialização que eu fiz em lazer, porque a gente tinha muito pouco tempo, e eu fui buscar os interesses, né, que o ser humano tem dentro do seu momento de lazer. Interesse manual, interesse turístico, interesse cultural, físico-desportivo. Então, a gente montou a programação desse primeiro evento, que a gente chamou Recife Antigo de Coração, né? Você vê que o coração e o amor permeia aí todas as ações. Em março de 2013, né, para que a gente fechasse 17 ruas, poderia ser menos, e depois a gente colocou menos, para usufruto do lazer, né? E, paralelamente, Thay, foi colocada uma ciclofaixa, né, de turismo e lazer também pela cidade. Então, as pessoas que não faziam nada aos domingos, porque Recife, por questões óbvias, vocês já sabem, né? A gente não pode ir muito à praia, não vou nem fazer esse marketing aqui, né? Então, pois é. E aí, o que acontecia? As pessoas iam para shopping, mas ficavam em casa. E a gente fez com que as pessoas saíssem de casa. Isso foi um fenômeno. Em um mês de projeto, não existia mais nenhuma bicicleta para vender numa metrópole, nenhuma. Né, esgotaram todas as bicicletas, porque a família começou a sair. E o Recife Antigo era o ponto final. Vinha de Boa Viagem, para quem conhece, né, e vinha da Zona Norte também. Então, a gente começou esse projeto de forma experimental, né, e aí deu muito certo, as pessoas estavam carentes disso, fazendo poliesportivo, né, e fazendo muita parceria, basquete de rua, a gente não sabia que existia no Recife, pegou figuras icônicas na cidade, como Cuscuz do Patins, era o cara que estava dentro da memória, né, dos pernambucanos, e colocou patins, tudo de forma muito gratuita, né, e muito pensando, só para eu finalizar, assim, muito pensando a base. Então, a gente fez realmente um treinamento com as pessoas que vendiam comida no Recife Antigo, que normalmente era fim de festa, macaxeira, gordura, né, aquilo tudo que a gente sabe que a gente precisa para curar uma boa ressaca. E aí, com a bicicleta e com a família e com o uso do esporte ali, da arte, música, que Recife, você sabe, Pernambuco é muito rico, então as pessoas começaram a demandar salada de fruta, né, água de coco, açaí. Então, isso foi surpreendente, a gente tem isso mapeado, né, na questão, por exemplo, da renda, né, que pelo menos o dobro, a quantidade de restaurante que surgiu. Agora, não foi fácil, né, houve uma resistência dos comerciantes, porque a gente fechava a rua, né, para poder as pessoas chegarem. E realmente, para finalizar, uma coisa muito legal que a gente fez, a prefeitura é bem próximo, dá para ir andando, né? Então, a gente abriu o estacionamento gratuito da prefeitura, colocou 6 vans com ar-condicionado, chique, para deixar as pessoas no centro desse projeto. Claro, repito, são mais ou menos 3 a 4 ruas, dava para você ir andando, mas a gente ainda deu essa opção para as pessoas deixarem o carro gratuito no estacionamento da prefeitura, com segurança, e ainda tinha essas vans que deslocavam, né, para o centro do Recife Antigo ali, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia aí, para não ficar falando bastante. Que ano que foi isso tudo? 2013. 2013. Então, eu pedalei essa ciclovia, olha que loucura, né? Em 2015. Que legal! 2015 não, 2016 eu estive em Recife. Uhum. Não, foi 2014 que eu estive em Recife. 2014. E nessa época, eu tinha uma bicicleta dobrável e eu levava ela para viajar para tudo quanto é lugar. E a Baby Bicicleta, que tem história, minha bicicleta foi roubada no Rio de Janeiro, foi recuperada no Rio de Janeiro, viajou para Bahia, viajou para Recife, pedalou nas ciclovias do Recife. E depois ela foi roubada no Chile, tadinha. Mas aí. Ai, final triste. Mas ela foi feliz. Ela foi feliz. Nossa, ela já viajou mais do que muita gente, aquela bicicletinha. Cara, muito incrível. Tá, eu queria só fazer um comentário importante, assim, quando você faz a experiência, porque ela não é exclusiva só para o cidadão, né? Ela é para qualquer pessoa que pudesse. Então, tinha lugar de bicicleta, que foi outra ideia de comércio que apareceu lá, né? As bicicletas familiares também, onde as pessoas pedalavam ali. Então, isso tudo começou a surgir lá. E eu acho que uma coisa muito interessante, sabe, que eu queria fazer uma ressalva, era o olhar das pessoas para a cidade, porque é diferente você pegar um táxi, chegar no Recife Antigo e olhar, né? Ou você chegar, pegar uma bicicleta, você vai ver o buraco, você vai ver a falta de iluminação, você vai ver a beleza de um baobá, que tem bastante em Recife, coisa que você não via. Então, até
por exemplo, aplicativos que na época não era tão comum, mas Recife tem um porto digital, né, que é o maior polo tecnológico do país, maior, é coisa de pernambucano, viu? E aí você conseguia ter com essas pessoas ideias para observar melhor. Então, um aplicativo que dava uma central de reclamação direto com a prefeitura, ou central de sugestão, ou um aplicativo que na época, imagine, você colocava um QR Code, você sabia a história daquele lugar, né? Que hoje é comum, mas naquela época não tanto. Então, a quantidade de ideias que surgiu a partir desse projeto foi bem legal. Isso é muito interessante, né? E muito visionário, porque a gente não só não tinha, não era comum, como a gente não imaginava que a nossa vida ia viver isso, né? Hoje em dia a gente está lutando contra o QR Code, a gente não quer mais o QR Code. É verdade, é verdade. A gente está voltando para as revistas impressas, muito, muito visionário, né? Então a gente saiu de 19 mil pessoas e um olho tremendo para uma parte grande da cidade, muitos turistas, né? Nesse lugar de lazer, para os dois olhinhos tremendo, as perninhas tremendo. Não, os olhinhos brilhando, os olhinhos brilhando. Eu acho que isso, realmente, a gente trabalhava de domingo, né? Era o domingo que era o lazer. Mas a gente trabalhava com tanto amor. Eu só queria fazer uma coisa que eu acho que eu esqueci aqui, que é um ponto tão importante, que é a equipe. Né? As pessoas que trabalhavam, eu não fiz, de fato, nada sozinha, assim, a gente era uma turma, e que a gente está junto até hoje, assim, eu não estou mais, muita gente continua no poder público, mas eles são meus. A gente construiu uma história bonita, e eu digo você, pode ser que algum até esteja assistindo a gente, eu vejo depois que eles comentaram, mas a gente tem um orgulho danado, sabe, de ter feito parte disso, e até hoje esse projeto existir organicamente, né? Porque o projeto pode ser que não exista com esse nome, né? Tem mudança de gestão, mas organicamente eu desafio qualquer pessoa que vá a Recife, assim, que vá num domingo no Recife Antigo, não veja um movimento natural das pessoas que hoje já se acostumaram, pegam a bicicleta. Então, se você que é do Rio, qualquer outra pessoa que chegue para visitar Recife, super sugiro alugar uma bicicleta ou levar a bicicleta de Tai, dobradinha também, né? E chegar e ver a cidade com essa vivência aí da ciclofaixa também. Até o Recife Antigo, obviamente. Olha, você perguntou aqui, tá travando aqui o StreamYard, mas eu tenho 2 comentários. A Isabela Paiva, você é melhor, que bom que tive a sorte de trabalhar com você. E o Matheus Souza falou, a palestra foi simplesmente inspiradora. E aí eu não sei se foi qual das duas, né? De qual de 2 anos seguidos, que é o próximo assunto que a gente vai entrar agora, na verdade, né? Conectando um ponto a outro. Eu acho que o Matheus estava agora, estava nessa do Hacktown. Querido. Nessa desse ano, de 2025. E Bela também. Chegamos em 2025, mas antes de chegar no Hacktown, que foi aqui no começo de agosto, lá em maio, os jornais do Brasil e do mundo mostraram uma cena que, para mim, só me lembra uma cena que a gente viu lá em 93, que foi quando Gilberto Gil parou a ONU para cantar Toda a Menina Baiana e colocou o que se chama Senhor Secretário-Geral Kofi Annan e botou Kofi Annan para tocar um atabaque no meio da ONU, né? E o quão simbólico que essa cena eu uso ela para várias palestras, para vários eventos, e eu fico pensando, gente, só o Brasil faz isso mesmo, né? Eu não consigo pensar em outra nacionalidade do mundo que teria o carisma e o poder brasileiro de encantar as pessoas dessa forma. E em maio desse ano, a gente viu uma cena muito parecida, só que foi no tapete de Cannes, que eu também estava lá olhando, fui invadida pelas, né? Fui tomada pela alegria que eu vi na televisão, e novamente, tantos anos depois, eu consigo pensar. Ai, gente, só o Brasil mesmo, né? Eu não consigo pensar em outra nacionalidade, em outro povo que seria capaz de gerar tamanho encantamento no tapete de Cannes, tamanho disrupção positiva. Isso foi em maio. E aí passou, logo depois, né? Eu comecei a ver que você estava envolvida nesse projeto. Eu falei, não acredito, eu sou muito sortuda mesmo. Olha só, eu vou saber os detalhes, eu vou ter acesso, porque mais facilitadora é fofoqueiro, tá, gente? Todo mundo sabe que o que a gente faz, no fundo, é a fofoca qualificada, né? E aí, cara, você vai direto na fonte, né? Eu vou direto na fonte mesmo, eu sei de tanta coisa, menina, eu sei de tanta coisa. E aí, fiquei muito feliz de chegar no Hacktown, foi assim que eu cheguei mesmo, de chegar no Hacktown e conseguir assistir a sua palestra sobre esse projeto em particular, né?
sobre aquele arrastão de frevo no tapete vermelho de Cannes. Conta pra gente um pouquinho, que loucura foi essa, Adriana? Pois é, deixa eu só dar um beijo para a Bela, ela fez um comentário aí, né, eu não respondi, beijo, Bela, obrigada pelo carinho. Gente, eu nem sei por onde começar, Thay. Eu nem sei, eu acho que vai ser desde do convite mesmo, né? Eu recebi um convite de um amigo para a gente fazer a captação dessa parte dos eventos do filme, e como a gente não cabe dentro da gente quando a gente tem ideias e quando é verdadeiro. Então, eu começo dizendo que foi tudo de verdade, né? Então, assim como a gente faz na vida da gente, né? Só dá certo se for de verdade. E a gente só fica em pé se a gente for de verdade também, né? Eu precisei mudar muita coisa, mudar de cidade, mudar de profissão, né? Mas sempre eu consegui, eu acho que me reerguer, porque é de verdade aquilo que eu sinto, é de verdade esse tipo de ideia que surge, né? E eu acho que acreditar nessas ideias sem colocar, eu acho que isso eu queria dizer para começar, né? Sem colocar grandes obstáculos ao que tem na nossa mente, né? Eu acho que isso é super importante dizer. E aí a gente, com esse convite, né, nas reuniões de captação, etc., com a prefeitura, o governo, a gente entendeu que a gente poderia fazer, por que não, um grande arrastão de frevo para a festa, né, depois do filme. Então, o filme é exibido, tem um tapete vermelho, por que não esse arrastão? E aí a gente foi atrás disso, pelas ruas de Cannes, já pensou, eu ficava imaginando tudo isso acontecendo, né? E aí foi um trabalho, mais uma vez, um trabalho de muitas pessoas envolvidas, né? Porque cada um que dê uma contribuição, não posso dar spoiler do filme, né? Mas existe esse grupo, Guerreiros do Passo, assim como a orquestra também do Recife, a Orquestra Popular, né? Que foi lá tocar, eles são muito importantes dentro de um processo do Kleber Mendonça, né? Do diretor. Não só desse filme, como outros também. Então, a esposa de Kleber, Emily, ela falou, olha, por que não Guerreiros do Passo? Então, a gente foi construindo aquilo ali. E, do nada, a gente entendeu também que queria fazer surpresa para os atores, né? Então, isso seria uma surpresa para que eles tivessem esse agrado no coração. Quando chegasse lá e tivesse esse pedaço de emoção, que a gente sabe como é, né? Para quem visita fora, eu preciso dizer isso, assim, muito rapidamente mesmo. Uma vez eu estava correndo em Istambul, e aí eu estava lá, a gente estava lá, eu estava mancando o pé, e eu ia parar no 8º quilômetro lá, eu disse, não, eu vou ter que parar no 8º, que é onde tem uma parte, né, mas de repente tinha um DJ tocando em Istambul, tchê, tchererê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você. E eu não sou nem fã de Gustavo Lima, né, e assim, não é muito meu estilo, mas eu fui até o 15º quilômetro, porque aquilo ali fez com que meu coração enchesse de brasilidade, né, enchesse de emoção. Então, eu acho que foi isso que aconteceu lá também, sabe? E aí, de repente, a gente entende que há uma possibilidade de entrar no tapete vermelho com Guerreiros do Passo, né, com a orquestra, e lá estava eu, conduzindo junto com eles, a gente de mão dadas, né, assim, eu tenho muito respeito, né, porque eu era e fui sempre uma coadjuvante ali, essas pessoas que merecem, assim como os atores naquele momento também, tá, e demais pessoas, eles deram protagonismo para a cultura. Eu não sei para quem assistiu, que percebeu, eles estavam à frente dos atores, né? Eles que pisaram primeiro. Então, isso tem um significado, né? Uma simbologia muito grande. Então, foi surpresa para os atores, foi surpresa realmente para o mundo inteiro. E eu confesso a você que quando eu vi um monte de jornalistas chegando, né? Porque não sei se eles aguardavam isso, pessoas vindo correndo e começou no espaço, assim, no próprio tapete vermelho. E eu fico arrepiada mesmo, porque foi muito emocionante, né, de vê-los ali naquele cenário que o mundo inteiro estava merecidamente vendo. E aí chega o grande momento da gente entrar, nós entramos, e à noite, uma coisa muito interessante, assim, que Kleber falou, e vou repetir aqui, né, Kleber parece que eu sou muito íntima dele, não é verdade, mas ele falou, eu gosto de dizer isso, né, que ele dizendo que os amigos dele de fora não entendiam o que é que estava acontecendo ali, porque que eles estavam, sei lá, né, se emocionando e se arrepiando, ele falou outro termo, mas era mais ou menos essa ideia. E aí eu falei, cara, porque é visceral, né, o que a gente passa para o mundo é visceral, né, essa alegria, essa riqueza que a gente tem. A gente está falando de uma manifestação, você está no norte, né? Imagine quantas manifestações, imagine não, a gente conhece algumas, mas outras mais escondidas que precisam desse protagonismo. Foi isso que a gente fez, né? E o mundo inteiro, eu posso garantir a você, porque a gente tem, né, um levantamento
desse clipping, então o mundo inteiro viu também, né? Se você viu, o mundo inteiro também se emocionou. Então, acho que esse é importante. E o último detalhe, assim, que eu coloquei até na palestra, eu vou dar essa palestra em Recife também, no Hack and Play, que quando a gente saiu do tapete, a gente nem cabia, né, dentro da gente, e a gente saiu de forma com instinto mesmo, né, saindo tocando, assim, pelas ruas. E o pessoal falou, Adri, será que a gente consegue? Tem algum problema a gente sair nas ruas? Eu disse, olha, tem um policial ali, se ele não prender a gente continua, né? E foi exatamente isso. Ele também entrou na dança, porque tudo é fechado, né? Para quem não conhece, eu também não conhecia, então é tudo fechado, é tudo muito controlado, porque tem muita gente conhecida lá, né? E foi assim que a gente entrou no tapete vermelho, acho que essa construção coletiva, sem barrar nenhum tipo de pensamento, de criação, né, com muita coragem, com muito orgulho, cabeça erguida, né, e acho que isso foi muito legal, assim, foi sentido, sabe? Foi sentido por você e por todas as pessoas que assistiram. Por todas as pessoas que sentiram essa brasilidade, assim, eu acho que é justamente isso. Eu já morei fora algumas vezes, né, em alguns países diferentes. Eu também não sou muito fã de Gustavo Lima, mas eu já fui muito brasileira ouvindo Tchê 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 e outras músicas mais que você provavelmente não me veria vivendo dessa forma, porque eu acho que existe um resgate, né, de quem a gente é, mesmo que nem seja do nosso dia a dia no Brasil, talvez não seja da nossa persona no Brasil, mas é a nossa persona brasileira fora do Brasil, né? Foi tão bonito assistir foi tão bonito assistir aquilo e pensar justamente nisso, né? De brasilidade, de encantamento, de corpo político, de ocupação de espaço, de trabalho em equipe, né? De dança, de movimento, de vivacidade. E é importante falar isso, né? Que você falou de equipe, que a gente consegue fazer umas loucuras porque várias pessoas vão acatando as nossas loucurinhas e aí vira uma grande ambição coletiva e aí a gente consegue realizar coisas maravilhosas, né? Eu lembro que na palestra você mostrou um vídeo e o pessoal assim, gente tem que andar, só tem tantos minutos de tapete, a gente tem que ir, a gente tem que ir. E aí eu fico pensando, cara, correndo esse risco, porque a criatividade, a inovação, ela é um risco, ela é um grandíssimo investimento. Ela é um risco criativo. A cultura, ela só permanece porque várias pessoas e vários grupos e vários coletivos, várias organizações têm se arriscado nessa permanência ao longo dos últimos séculos, né? A gente só tem referência nos últimos séculos. A gente está chegando no nosso final, meia hora. Eu não acredito não, gente, foi muito rápido. Que sem graça, quero mais. Então, eu vou pedir para você fazer esse jabá aí. Você falou que você vai dar uma palestra no... No Recife Antigo. No Recife Antigo. No Recife Antigo, é no Hack and Play, em outubro. Eu ainda não sei bem o dia, deve ser, acho que 16, 17 de outubro, e a gente vai. E dia 10 de setembro agora, né, vai ter em Recife também, não é bem o lançamento, né, do filme, mas é um protocolo que o filme tem para concorrer ao Oscar. Então, vai ser dia 10 de setembro lá em Recife também, tem esse outro evento do filme especificamente, que eu acho que vai ser bem legal. Né? Os ingressos do filme foram 30 segundos, assim, os 30 segundos eles foram vendidos, né? Então, Pernambucano, como um bom barrista, vamos dizer assim, no sentido bom, né? Com pessoa que valoriza, durante, assim, 30 segundos, menos de um minuto, todos os ingressos foram vendidos, né? Então, que bacana, acho que vai ser absurdo de bom. E assistam o filme, né? O filme tá lindo, eu já assisti lá em Cannes. De nosso amigo Clebinho, né? Só se for teu, o meu tá indo, mas vamos nesse processo aí, na simplicidade. Eu tenho mais 2 comentários aqui, o StreamYard está com problema, eu não estou conseguindo mostrar para você na tela, mas Cecília Schneider, levando nossa cultura para o mundo, parabéns. Não sei se você conhece. Obrigada, Cícia, conheço. Luciano Xavier, Luciano Xavier, a Adri é uma pessoa maravilhosa e única. Concordo, por isso que ela está aqui. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem 3, 4 amigos tem mais ainda. Então... E não acaba, né? A gente tem essa capacidade, depois você vai agregando os amigos, e aí depois você senta e fala assim,
gente, esse aqui eu conheci na situação tal. Eu tenho uns amigos, Adriana, que se eu te falar que eu virei amiga e essas pessoas hoje estão em tudo quanto é lugar, assim, a nível de tanto de pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, ali no topo de grandes empresas, no topo de grandes organizações, fazendo mudanças enormes, pessoas que estão na política, pessoas. E eu falo, gente, mas eu conheci na fila do banheiro. Ou tomando cachaça no rectal, olha aí, a gente vai junto para esse topo, tá vendo? Exatamente, é incrível, é incrível. Que bom, né? Que bom Que essa bom. coisa de trazer essa energia e de ter essa chama que vai conectando outras chaminhas assim, e juntos a gente consegue criar coisas maravilhosas, seja na cidade, ocupando espaço, seja ocupando tapetes vermelhos em Cannes. Eu tenho certeza que aqueles estrangeiros que estavam lá vão falar disso para todo sempre, vão falar assim, menino é brasileiro. Que massa. Que coisa feliz. Eu tenho uma última perguntinha, assim, a gente já passou um minutinho do horário, mas a última perguntinha, porque a gente começou perguntando quem era você na fila da facilitação, e aí você falou de pão francês quentinho e manteiga derretida. E aí eu queria te perguntar o que você gostaria de ver mais na sua facilitação, né? A gente já viu uma história tão inspiradora de trabalho em equipe, de criar, de sair de 19 mil para uma cidade. Tem tanta coisa para alcançar ainda, não é? Olha, eu queria ver mais verdade. Eu vou dizer uma coisa, se eu fui falar alguma coisa para alguém esses dias, eu realmente não lembro, eu não estou querendo expor essa pessoa mesmo, não, mas a pessoa falou assim, não, eu não vou fazer isso, eu acho que parece muito piegas, né? Mas eu vou ser piegas agora, eu acho que eu quero ver mais verdade no olhar das pessoas, eu quero ver, ou você qualquer coisa, ou você feliz, né? Diga piegas, mas diga qualquer outra coisa, mas o que eu tenho no meu coração é muito de verdade, então assim, eu quero ver mais emoção, não quer dizer que as pessoas queiram chorar, mas se abrir mais, sabe, para essa escuta, essa troca que existe numa facilitação, quando ela é de verdade, mais uma vez. Então, eu quero que a gente tire um pouquinho, sabe, esse escudo que talvez tenha sido formado, por qualquer motivo que seja, e a gente se abra para fazer uma troca bonita. Então, eu quero ver mais olho brilhando, eu quero ver mais emoção, né? Eu quero que a gente se permita, é isso. Essa troca a gente só pode ganhar com isso, não tem como perder, não. É isso. Isso é muito bonito, porque a gente começou aqui justamente, você me perguntando, antes da gente entrar aqui online, pessoal, na transmissão, a Adriana me perguntou por que eu comecei o Tuesdays for Facilitation, e eu estava explicando para ela que eu levo a facilitação como uma... quase um ativismo mesmo, assim. Eu acho que todo mundo que trabalha com gente, com gentes, né, com pessoas, precisa aprender a aprender e desenvolver ferramentas de conduzir grupos, né? De conduzir grupos no conflito, no caos, de conduzir grupos no aprendizado, de conduzir grupos para alcances coletivos. E as ações da Adriana, tanto Recife Antigo, citando duas, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas essa mulher é viciada em aprender, ela é viciada em estudar e executar. Então, isso é muito massa, assim, ver alguém com uma carreira sólida, uma carreira tão sólida e tão interessante, né, em áreas de turismo, de lazer, que são áreas que são tão estigmatizadas como é turismo, né? Tem um poder tão grande, e eu acho que facilitar um pouco disso também, é entender esse poder das coletividades. Então, esse ano, eu entrei fundo nesse lugar de educar as pessoas de que facilitação é uma profissão, de que facilitação é uma habilidade, e é uma habilidade atemporal e uma habilidade multissetorial. Por isso, eu convido pessoas de diferentes áreas para falar sobre isso, porque todo mundo, que eu vou convidar pelo menos, é facilitador. Estarei presente nas demais também, aqui, como ouvinte. Parabéns, Thay, pela iniciativa. Parabéns mesmo, a gente precisa disso. Tá? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Diane, muito obrigada por ter participado. Pessoal, eu vejo vocês terça-feira que vem com um outro convidado, que eu ainda não vou divulgar, mas fiquem atentos às terças para facilitação, aos Tuesdays for Facilitation. Eu adorei, vai ser sempre um prazer estar com você, você é muito querida, viu? Bom Beijo, dia, boa semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau.